Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Velho Tian rezava para os deuses, implorando. Todos os outros observavam o casulo com grande expectativa, quando, de repente, algo estranho aconteceu. O casulo começou a mudar de cor. Sim, eles viram direito, estava mudando de cor. Ficou vermelho por um momento, depois verde, depois preto e, finalmente, azul. A cada mudança, o casulo tremia, como se algo dentro dele estivesse gemendo e lutando. O rosto de Velho Tian estava coberto de suor. Incapaz de aguentar mais, sua visão escureceu e ele desmaiou, caindo no chão. Rápido! Aperte seu filtro nasal! Reking gritou. Ieyuzou acenou. Como um especialista da Associação dos Monges, ele não precisava recorrer a técnicas tão básicas para acordar alguém. Não se preocupem, só preciso pressionar seu ponto Ling Hui com meu dedo de energia espiritual, e ele acordará imediatamente. Ninguém precisa entrar em pânico. Ieyuzou agiu rapidamente, demonstrando suas habilidades refinadas. Com um toque de seus dedos, uma pequena faísca de energia espiritual surgiu, e Velho Tian recuperou a consciência na hora. Não se preocupe, Velho Tian. Não vou deixar você desmaiar, Ieyuzou declarou. Velho Tian olhou para o casulo danificado com desespero. Velho Ie, por que você me acordou? Deixe-me desmaiar. Por favor, deixe-me desmaiar. Ieyuzou ficou constrangido. Parecia que Velho Tian não queria encarar a realidade. Eles estavam sem ideias, principalmente porque o relatório do curador não continha mais informações. Não havia nada sobre o que fazer nessa situação. Corvo Negro se aproximou e bateu no ombro de Velho Tian. Velho Tian, somos todos do mesmo salão de visitas. Não vamos deixar você morrer assim. Vou lhe dar uma das penas do meu falcão negro depois. Mostre-a aos que querem lhe matar e diga que, se você morrer, eu, Corvo Negro, os caçarei e eliminarei todos, sem deixar um único vivo. Acho que eles não terão coragem de continuar lhe perturbando. Velho Tian olhou sem esperança, pensando. De que adianta matá-los se eu já estiver morto? Mas Corvo Negro estava tentando ajudar, então Velho Tian não diria isso em voz alta. Embora o salão de visitas estivesse cheio de especialistas, no caso de Velho Tian, a ajuda distante não seria suficiente. Se sua besta morresse, ele estaria em desvantagem ao voltar. Olhando para o casulo que agora escorria pus, Velho Tian suspirou profundamente, como se tivesse se resignado. Todos, eu, Tian Bon, sou apenas um insignificante. Não tenho talento, nem apoio, e não conquistei nada em mais de 50 anos de vida. Ainda assim, tive a sorte de entrar neste salão de visitas, conhecer o curador e cada um de vocês. Por isso, já estou satisfeito. Agora, enfrentando essa crise, ficarei muito grato se sobreviver. Mas, se não conseguir, não vou culpar meu destino. Só posso culpar a mim mesmo pelos crimes que cometi no passado. Esse é meu karma, e vocês não precisam se vingar por mim. Sou muito grato por toda a ajuda que me deram até agora. Velho Tian se levantou e curvou-se para cada visitante, como se estivesse se despedindo. Até para a jovem Reking, ele se curvou profundamente. Dizem que os humanos têm grandes revelações diante da morte. Com Tian Bon não foi diferente. Ele já tinha refletido sobre tudo. De que adiantava negar a realidade agora? Os outros se sentiram desconfortáveis ao vê-lo agir assim. Reking examinou o relatório mais uma vez, esperando encontrar alguma pista. Mas, para seu desespero, o relatório realmente não mencionava uma situação como essa. Jianzi e Ieyuzou trocaram um olhar, pensando na mesma coisa. Talvez eles mesmos tivessem piorado as coisas. No relatório, o curador mencionou injetar o sangue de uma besta de 4º nível, provavelmente, apenas um tipo. Mas, na pressa, eles injetaram o sangue de 3 bestas diferentes. Isso pode ter causado mais mal do que bem. Em certo sentido, foram eles que prejudicaram o tiranossauro de Velho Tian. A culpa que sentiam era imensa. No entanto, um rugido repentino rompeu o silêncio. O casulo, que parecia ressecado, explodiu. Num instante, sangue e carne voaram para todos os lados, e uma criatura enorme emergiu de dentro. Era um tiranossauro de aparência extremamente bizarra, coberto de escamas brilhantes e multicoloridas. Havia pelo menos 4 cores diferentes. Da cabeça à cauda, fileiras de espinhos ósseos cresciam desordenadamente em sua coluna vertebral. Era uma visão assustadora, e a criatura parecia brutal. E os dentes do tiranossauro? Até figuras como Ieyuzou, Corvo Negro e Madame Criança Fantasma ficaram chocados. O monstro tinha várias fileiras de dentes. Que tipo de monstro é esse? Os olhos de Ieyuzou se arregalaram. Seu dragão de nuvens ficou inquieto. Além dele, até o falcão negro e a aranha de rosto infantil pareciam nervosas. Se fosse apenas uma besta de 3º nível, os outros não teriam reagido assim.
Ou seja, esse tiranossauro mutante agora era de 4º nível. Velho Tian podia sentir isso claramente. Afinal, ele e sua besta estavam ligados por um pacto de sangue. Ele sentia a energia de sua besta novamente, crescendo mais e mais forte, além do que ele jamais imaginara. 4º nível. Era realmente um 4º nível. Velho Tian tremia de empolgação, e o sangue subiu à sua cabeça. Deixando de lado o fato de que seu tiranossauro parecia ter passado por uma cirurgia plástica desastrosa, a aura de 4º nível era real. Desde que fosse um 4º nível, o que importava se ele parecesse um pouco estranho? Não importava. Essa tinha sido uma montanha-russa emocional para Velho Tian. Sua visão escureceu novamente, e ele desmaiou mais uma vez, mas, desta vez, com um sorriso no rosto. Corvo Negro e Eizou acordaram de novo. Quando recuperou os sentidos, Velho Tian curvou-se em agradecimento mais uma vez. Em tão pouco tempo, ele já os havia agradecido 2 vezes. O relatório do curador é incrível. Quem diria que nós, meros mortais, conseguiríamos evoluir uma besta de 3º para 4º nível? Nunca teríamos conseguido sem as instruções do curador, e Eizou elogiou, sem ousar tomar crédito pelo feito. Todos concordaram. Era óbvio, pois eles seguiram o relatório à risca. Nenhum deles entendia o mistério por trás dessas táticas ou por que adicionar sangue de uma besta de 4º nível completaria a evolução. Estava além de sua compreensão, eles não conseguiam decifrar nem um pouco da lógica por trás disso. Até mesmo alguém como Eizou, cujas habilidades em avaliação de bestas poderiam rivalizar com um avaliador de 1º nível, estava a anos-luz do curador. A evolução foi um sucesso, e isso é ótimo. Velho Tian, tenho certeza de que você resolverá seus problemas quando voltar, comentou o Corvo Negro. Velho Tian acenou vigorosamente. Claro. Assim, o Velho Tian que antes era submisso e hesitante agora parecia mais confiante. Até um pouco de aura assassina transbordava dele. Após um momento, Eizou alertou. Velho Tian, agora que sua besta evoluiu e sua força aumentou imensamente, sua crise não é mais uma ameaça. Então, só quero lembrar que o curador não gosta de assassinos. O coração de Velho Tian gelou. A euforia desapareceu instantaneamente. Mas ele sabia que Eizou só queria o melhor para ele. Eu sei disso, Velho Ye. Não se preocupe. Mesmo que aqueles caras tenham me traído, já fomos irmãos de sangue um dia. Se eles se arrependerem, eu os perdoarei. Mesmo se insistirem em ser teimosos, darei uma chance a eles. Não vou matar ninguém. E Eizou acenou, satisfeito. Isso é o melhor. A crise do Velho Tian foi considerada resolvida. Unindo-se e combinando seus esforços, os visitantes conseguiram ajudar o tiranossauro do Velho Tian a evoluir, com o relatório de avaliação do curador. O rosto do Velho Tian irradiava felicidade. Ele estava claramente extasiado. Embora fosse o dono do tiranossauro, ele não tinha certeza do estado atual de seu companheiro, porque suas escamas estavam coloridas e porque sua aparência era tão monstruosa. O Velho Tian até achava difícil controlar a fera às vezes. Mas nada disso era um problema agora. O mais importante era que ele também possuía uma fera de nível 4. Com isso, no continente onde vivia, Tianbong se tornaria uma figura importante. E isso era natural, pois aqueles que possuíam uma fera de nível 4 neste mundo podiam facilmente intimidar nações inteiras. Era algo incrivelmente emocionante. O Velho Tian começou a vislumbrar um futuro brilhante. Naturalmente, ele sabia a quem devia tudo isso. Seu maior apoio agora provavelmente não era seu tiranossauro, mas sim este salão de visitas. Foi nesse momento que o Velho Tian percebeu o quão poderoso o curador era. Não era à toa que figuras como Corvo Negro, Criança Fantasma e Velho e eu respeitavam tanto. Lembrando de sua atitude quando chegou aqui pela primeira vez, o Velho Tian sentiu vontade de se dar uns tapas. Felizmente, ele conseguiu cair em si a tempo. Agora, o Velho Tian podia conversar confortavelmente com os outros, e eles começaram a discutir outro problema. O que teria feito o curador sair com tanta pressa? Ele apenas entrou para cumprimentá-los e depois partiu. Isso nunca havia acontecido antes. Será que o curador estava em algum tipo de perigo? Essa suposição foi imediatamente descartada. Para os visitantes deste salão, nada neste mundo seria capaz de ameaçar o curador. Eles tinham confiança absoluta nele. Assim, no final, a discussão não chegou a lugar nenhum. Criança Fantasma não conseguiu saber sobre a condição do zumbi Cthulhu, e Reking não pôde transmitir a gratidão de sua irmã, Ryu. Claro, eles tinham muito mais a dizer, mas era uma pena que não tivessem a oportunidade. Eles só poderiam esperar até a próxima vez que o salão de visitas fosse reaberto. Enquanto isso, após retornar daquele reino ao salão de visitas, Lin Jin encontrou algo estranho. Ele havia voltado às pressas para estudar a nuvem portadora, pois começava a ter uma ideia do que ela era. No entanto, logo após se sentar para decifrá-la, ele sentiu uma presença atrás de si.
Ao se virar, viu uma pessoa ali parada. Essa pessoa devia ter acabado de chegar. Lin Jin tinha muita confiança em sua percepção. Além disso, a porta metálica do salão de visitas atrás dele ainda não havia desaparecido completamente, o que aumentava seus sentidos. Ele percebeu que essa pessoa não veio da praça. Em vez disso, suas habilidades eram impressionantes, pois, além do próprio Lin Jin, nem mesmo a Gao Yushin parecia sentir sua presença. Além disso, ele estava vestido com roupas estranhas, algo muito antigo, e parecia extremamente poderoso. No entanto, sua aura era semelhante à de um humano comum, talvez até mais fraca do que a daqueles na praça. Isso só tornava tudo mais estranho. E, diante do anormal, era natural ficar cada vez mais sério. Assim, Lin Jin interrompeu sua pesquisa e levantou-se para encarar o homem, preparando-se. Se fosse um inimigo, ele poderia atacar imediatamente. Falando nisso, depois de cultivar o quarto pergaminho do mestre de feras e fundir-se com Xiao Wu, ele ainda não havia tido a chance de testar suas habilidades. Se essa pessoa fosse um inimigo, Lin Jin poderia medir sua força atual. Nesse momento, a Gao Yushin, que esperava respeitosamente ao seu lado, virou-se bruscamente. Ao notar a presença do recém-chegado, ela se levantou. Lin Jin acenou para ela, indicando que não agisse precipitadamente. Então, o homem sorriu e ergueu as mãos em saudação. A perda de energia espiritual no mundo exterior destruiu nossos caminhos para a imortalidade, mas nunca imaginei que ainda encontraria um companheiro na mesma jornada. Que oportunidade rara esta é! Como o homem estava sendo cortês, Lin Jin não podia ser rude e retribuiu a saudação. O homem aproximou-se com um sorriso. Quando chegou perto, olhou para Gao Yushin e balançou a cabeça. Meu amigo, isto é um demônio. Por que a mantém ao seu lado? Embora sua voz soasse calma, havia uma aura assassina nela. Claro, essa hostilidade não era dirigida a Lin Jin, mas a Gao Yushin. A Gao Yushin sentiu o perigo imediatamente. Essa ameaça era como uma montanha desabando sobre ela, ou o céu caindo. Ela não conseguia nem resistir nem revidar. A Gao Yushin não era tola. Ela era um monstro que cultivava há centenas de anos, com inteligência humana. Neste momento, ela sabia muito bem que sua vida estava ameaçada, mas o mais triste era que ela não podia escolher viver ou morrer. Em outras palavras, sua vida não era sua. E a única pessoa que poderia salvá-la era o Sr. Lin. Mas a Gao Yushin não ousava olhar para ele agora. Ela apenas ficou paralisada, como se qualquer movimento a fizesse ser atingida por um raio. O macaco branco encolheu o pescoço, com medo de se mexer, e o zumbi tolhiu no caixão fingiu ser um cadáver, sem emitir um som. A única pessoa à vontade ali era Lin Jin. Ele percebeu que o homem vestido com trajes tradicionais era impressionante, seu nível de cultivo era extremamente profundo. No entanto, como Lin Jin havia decidido purgar o demônio de Gao Yushin, ele não permitiria que mais ninguém interferisse. Além disso, se ele cedesse diante de intimidação, isso poderia apenas despertar desprezo por si mesmo. Deixe-a comigo. Eu purgarei seu demônio. Respondeu Lin Jin com firmeza. O homem vestido de forma tradicional ficou surpreso antes de rir alto. Bom. É ótimo que você tenha tal intenção. Com sua risada, aquela aura assassina, antes onipresente, desapareceu sem deixar rastro. A Gao Yushin estava coberta de suor frio, percebendo que sua vida havia sido poupada. Internamente, seu respeito pelo Sr. Lin só aumentou. Então, o homem de trajes clássicos acrescentou. Eu só tenho este pequeno fragmento de alma restante dentro do meu artefato mágico, esta paisagem da natureza infinita, e pretendia viver em paz. Foi só porque vi você lançando um feitiço de viagem dimensional que decidi me revelar. Por favor, não ria de mim, mas é realmente a primeira vez que vejo alguém capaz de viajar entre dimensões dentro deste meu artefato. Nesse momento, Lin Jin entendeu. O homem devia estar se referindo ao salão de visitas. Naquele instante, a imagem tênue da porta do salão de visitas atrás de Lin Jin desvaneceu-se, como se fosse uma miragem. Era difícil para Lin Jin explicar e ele não podia fazê-lo. Assim, ele sorriu levemente e disse. Devo tê-lo assustado. Que isso? Mais do que assustar, foi emocionante. O homem ergueu as mãos em saudação. Para ser honesto, esta alma remanescente minha está com os dias contados. Poder encontrar um especialista como você antes de desaparecer é uma honra. Lin Jin sentiu-se envergonhado. O homem de trajes tradicionais claramente havia interpretado mal a porta do salão de visitas. Não era um poder sobrenatural de Lin Jin que a invocava, mas uma habilidade do Museu de Bestas Mortais. No entanto, Lin Jin não podia revelar isso. Além disso, o mal-entendido era algo bom. Lin Jin percebeu que o homem de trajes tradicionais era poderoso. Pela explicação dele, Lin Jin descobriu que estavam em um lugar chamado Paisagem da Natureza Infinita, um artefato mágico. E esse artefato pertencia ao homem.
De certa forma, ele devia ser um cultivador das lendas, como o imortal que o general Leão mencionara. Portanto, era melhor manter esse mal-entendido para sempre. Caso contrário, se o imortal descobrisse que Lin Jin estava brincando com ele, as consequências seriam terríveis. Enquanto conversavam, Lin Jin soube que o nome desse imortal era Du Li. Ele já foi um verdadeiro imortal, mas desde a extinção do caminho da imortalidade, seu corpo físico pereceu. Ele só conseguiu deixar este fragmento de alma aqui por causa de sua paisagem da natureza infinita. Caso contrário, cada pedaço dele teria desaparecido. Aquele monstro, o General Leão, era originalmente uma besta-leão que entrou acidentalmente em seu reino de pintura. Depois que Du Li lhe ensinou alguns princípios, o leão finalmente obteve alguma experiência de cultivo. Quanto às pessoas na praça, elas eram na verdade resultado do preconceito de Du Li. Sou o único remanescente da minha linhagem de imortais, então esperava que alguém pudesse vir aqui e compreender os métodos introdutórios de cultivo da minha seita. Mas é uma pena que ninguém tenha conseguido todos esses anos. Havia traços de decepção na voz de Du Li. Lin Jin permaneceu em silêncio. Ele pensou, não é que ninguém conseguiu. Eu consegui. Mas aparentemente, Du Li não percebe porque acha que estou no mesmo nível que ele. Será que imortais do mesmo nível precisariam compreender métodos introdutórios de cultivo? Eles simplesmente entenderiam de primeira. Enquanto Du Li suspirava, Lin Jin entrou em pânico internamente. Era como estar sentado em uma almofada de agulhas. Agora, ele dependia totalmente de sua habilidade de atuação. No entanto, ao mencionar esse cultivo introdutório, ou seja, o quarto pergaminho do mestre de feras, Lin Jin aproveitou para perguntar mais. Ele descobriu que a seita de Du Li focava na arte do cultivo de bestas. Era perfeito para a situação atual. Mas chamar aquele incrível quarto pergaminho de cultivo introdutório era devastador. Felizmente, Lin Jin não era burro o suficiente para comparar a era atual com a era dos imortais. Afinal, muito mudou, e o caminho da imortalidade foi extinto. Lin Jin contou a Du Li sobre a situação lá fora, e o último ficou em silêncio. Como eu esperava, os tempos mudaram e uma nova era começou. Deixa pra lá. Esqueceremos isso. Aprender isso já é bom o suficiente para mim. Dito isso, ele saudou Lin Jin novamente. Irmão Lin, na verdade, me mostrei desta vez porque tem um pedido. Lin Jin respondeu. Senhor Du, por favor, fale à vontade. Se for algo que eu possa realizar, darei o meu melhor. Du Li explicou. O tempo está se esgotando para este fragmento de minha alma, e em breve desaparecerei. Quando isso acontecer, por favor, cuide da minha paisagem da natureza infinita. Esta pintura é uma herança da minha seita. Meu mestre de seita a entregou a mim pessoalmente, e não posso deixá-la sem dono. Então, por favor, guarde-a para mim, irmão Lin. Os manuais de cultivo da minha seita estão contidos nesta pintura, e você é livre para lê-los também. Só espero que um dia você encontre alguém digno e confiável para herdar este tesouro da minha seita. Não deixe que ela termine em minhas mãos. Parecia que Du Li realmente não tinha mais opções, então fez esse pedido a Lin Jin. Todos os outros ou não eram confiáveis ou não eram capazes o suficiente. Talvez Du Li também estivesse relutante, e Lin Jin podia perceber isso. Mas, como Du Li disse, o último fragmento de sua alma estava prestes a desaparecer, então ele só podia se agarrar a qualquer salvador que encontrasse. Diante de um pedido tão substancial, Lin Jin só pôde concordar e prometer a Du Li que encontraria um sucessor adequado para esse cultivo imortal, garantindo que ele fosse passado adiante. Então deixo isso em suas mãos. Du Li ficou feliz com sua resposta. O homem se levantou e curvou-se profundamente para Lin Jin, que se assustou e rapidamente retribuiu o gesto. Foi então que Lin Jin sentiu uma leve agitação no Museu de Bestas Mortais. Ele deixou sua psique vagar e descobriu que o barulho vinha do salão do matador de demônios. Um fluxo de luz negra apareceu no salão, que gradualmente se condensou em um pequeno golem de jade negro, pairando no ar. Simultaneamente, a sombra de uma lâmina apareceu. A sombra da lâmina era fracamente visível e carregava uma aura penetrante. Lin Jin ficou intrigado com aquela visão. Concentrando sua mente, ele entrou no salão do matador de demônios para examinar a sombra da espada, aprendendo imediatamente o nome da lâmina. Matador de demônios. Nascido do encontro com demônios. Mata demônios à primeira vista. Demônios mortos se transformam em jade. Jades ficam suspensos no salão. Lin Jin sentiu uma conexão com a lâmina assim que a viu e soube que o museu agora lhe dera outro poder incrível. Então, Lin Jin olhou para o golem de jade negro. Imediatamente, a revelação o chocou. O golem de jade era exatamente igual a Du Li. Como se um artesão o tivesse esculpido baseado em sua aparência. Isso era estranho. Mudando sua mente novamente, Lin Jin voltou sua atenção para o mundo exterior, apenas para descobrir que o fragmento de alma de Du Li estava lentamente se desintegrando.
Naquele instante, Lin Jin entendeu. A destruição do caminho da imortalidade aconteceu há mais de 1000 anos, talvez vários milhares. Logicamente falando, o fragmento de alma de Du Li não poderia ter sobrevivido tanto tempo. A maioria dos imortais já se desintegrou, e não importa o quão forte Du Li fosse, ele não poderia ter sobrevivido ao teste do tempo. Embora esta paisagem da natureza infinita de sua seita fosse a principal razão, Lin Jin entendeu outro motivo para sua sobrevivência. Uma obsessão intensa havia transformado o fragmento de alma de Du Li em um demônio. No cenário de Du Li, ele nunca percebeu que estava se degenerando em um demônio. Porque agora ele conheceu Lin Jin e encontrou alguém para confiar seus desejos, Du Li foi libertado de seu dever. Para o salão do matador de demônios, isso contou como uma tentativa bem-sucedida de matar um demônio. Assim, um golem de jade negro apareceu. Ao acumular golems negros, o matador de demônios gradualmente se materializaria. Esse era o valor do salão do matador de demônios. Nutrir a lâmina com golems negros. Apenas com golems negros suficientes a lâmina nasceria. Lin Jin ficou animado. Tudo no museu até agora havia sido único, então ele teve a sensação de que sua força dispararia assim que conseguisse materializar a lâmina. Não estava escrito claramente, mas Lin Jin sabia por instinto. O fragmento de alma de Du Li se desintegrou. Ele genuinamente desapareceu. Lin Jin sabia muito bem que Du Li já estava perto do fim, então agora que sua obsessão havia sido resolvida, dissolver-se no nada era apenas natural. Além disso, isso não era um feitiço ou uma técnica de ocultação. Pelo golem negro no salão do matador de demônios, Lin Jin podia sentir que Du Li realmente se foi. Mas o problema era que Lin Jin ainda tinha muitas perguntas. Sobre cuidar da paisagem da natureza infinita de Du Li, Lin Jin concordou e planejava fazer exatamente isso. Mas como ele iria guardar essa coisa? Lin Jin não tinha a menor ideia. Embora, em vez de esquecer de contar, havia a possibilidade de que Du Li deliberadamente não lhe dissesse. Por quê? Para Du Li, o cultivo de Lin Jin era equivalente ao dele, então ele deve saber como guardar artefatos mágicos. No entanto, Lin Jin genuinamente não possuía tal habilidade. Além disso, ele nunca mencionou que outros tesouros Lin Jin poderia encontrar na paisagem da natureza infinita ou como descobri-los. Sentindo-se impotente, Lin Jin só pôde suspirar. Ele teria que resolver isso aos poucos. Por enquanto, era melhor focar no que ele podia ver no momento. Por exemplo, aprender a nuvem portadora. Todo o resto poderia ser deixado de lado por agora. O tempo todo, a Gao Yushin ficou curvada, parada um pouco mais longe, com medo até de respirar alto. Depois de ver o imortal assustador desaparecer, ela finalmente respirou aliviada. Ela observou enquanto Lin Jin se aproximava, mas não sabia o que dizer. Em vez disso, Lin Jin foi tão cortês quanto sempre. Por favor, espere por mim um pouco mais. Ah, sim. A Gao Yushin ficou ainda mais respeitosa. Lin Jin percebeu, mas não comentou, pois sua mente estava cheia da nuvem portadora. Fim dos capítulos do 285 ao 287. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.